Irmãos, abra sua Bíblia no Salmo de número 103, do versículo 1 ao 5. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre os benefícios do Senhor. Quem foi beneficiado por Deus nessa noite aqui? Levante a sua mão. Glória a Deus. Todos nós fomos beneficiados. O irmão do teclado aí puder fazer um fundo musical bem baixinho, depois eu agradeço. Salmo de número 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Glória a Deus por esta palavra. Meus queridos e amados irmãos, se cada crente viesse aqui essa noite falar dos benefícios do Senhor, certamente nós viraríamos a noite aqui ouvindo as maravilhas que Deus tem feito para o seu povo. O salmista aqui está nos exortando a ter em memória aquilo que Ele fez por nós. Portanto, a palavra de Deus nessa noite nos exorta a não esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo por nós. Eu tenho plena convicção de que nessa noite o que eu vou pregar é apenas um resumo daquilo que Deus faz por nós. Há muitos outros benefícios, há inúmeras coisas maravilhosas que Deus tem feito para o seu povo. E o salmista aqui descreve algumas dessas bênçãos, alguns desses benefícios que nós alcançamos. Veja só, o versículo de número 3 está registrado o primeiro benefício que o Senhor nos concedeu, que é o benefício do perdão. Diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. O maior benefício que Deus concede ao ser humano não é um carro, não é uma boa casa, não é uma conta bancária gorda, não é um carro importado, não é um paletó importado. O maior benefício que Deus concede ao ser humano é o benefício do perdão. E é por isso que estamos aqui essa noite, porque o perdão do Senhor nos alcançou para a sua glória. Meus irmãos, o salmista Davi escreveu isso por quê? Porque ele alcançou o perdão. Nós conhecemos bem a história desse homem. O processo de vida que ele passou não foi fácil. Olha, a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Mas quando a Bíblia fala do pecado, a Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Então nós temos que lutar todos os dias contra o inimigo da nossa alma, que é o diabo, contra o mundo, e temos que lutar contra a carne. A Bíblia Sagrada diz que ao diabo nós temos que resistir ele, firme na fé, e ele foge de nós. Ao mundo, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas quando a Bíblia fala da nossa natureza carnal e pecaminosa, o que é que ela diz? Foge do desejo da mocidade. Portanto, eu entendo que não dá para brincar com o pecado. Sansão brincou com o pecado e ele caiu. Davi caiu também. A história dele nós conhecemos e vale a pena a gente meditar. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no seu palácio, deitado. Ele mandou Joabe, mandou os seus exércitos para guerrear contra Rabá, mas ele ficou deitado, e a Bíblia diz que ele, levantando-se do seu leito, passeando no terraço da sua casa, ele viu uma mulher que estava se lavando. Ora, segundo a cultura da época, as casas das pessoas mais ricas eram mais altas, a das pessoas mais pobres era mais baixa. Ela era vizinha de Davi, ela também não vigiou. Ora, como é que uma pessoa vai tomar banho despida, sabendo que do lado tem uma casa
e tem uma janela e alguém pode estar olhando. Davi viu aquela mulher, a Bíblia diz que ela era formosa à vista. Davi olhou e perguntou a um dos seus soldados: quem é aquela mulher? E a Bíblia diz que eles disseram: ela é a filha de Eliã, é a esposa de Urias o Heteu. Davi mandou chamar aquela mulher e Davi coabitou com ela, e a Bíblia diz que ela engravidou. Davi, para tentar esconder o seu pecado, tentou mandar o soldado Urias para casa, mas ele não foi, ficou na porta do palácio de Jerusalém. Quando Davi ficou sabendo, Davi chamou ele de novo, embriagou ele para ele ir para casa, mas ele não foi, ficou lá, porque ele queria esconder o pecado. Meus irmãos, entendam uma coisa: em tempo de guerra espiritual, não é tempo de estar deitado. Em tempo de guerra espiritual, não é tempo de estar ocioso. Em tempo de guerra espiritual, é tempo da igreja andar de joelhos, para que o diabo seja derrotado. Quando vier o pecado, nós possamos dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. Davi estava ocioso, e nós estamos vivendo um tempo de ociosidade muito grande. É grande o número de pessoas que se acostumou a ficar em casa durante a pandemia, durante a quarentena. Muitos são o número de pessoas que se desviaram, vocês sabem disso, e se vê pelas redes sociais. Por quê? Porque o pecado sufocou. Em tempo de guerra espiritual, não se pode dormir, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que consagrar, porque o pecado está nos rodeando tão de perto. E a Bíblia diz que Davi caiu nesse pecado. Agora, interessante, irmãos, é que Davi passou e viu. O problema não foi só isso. O problema, se ele tivesse passado direto, ele não teria pecado. A Bíblia diz que a mulher era formosa à vista. Então Davi foi dominado pela concupiscência dos olhos. Se prendeu. E a Bíblia diz que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência. Infelizmente, ele não pecou inocentemente, porque ele se informou a respeito daquela mulher. Ele sabia que ela era casada. Ele sabia de tudo sobre aquela mulher, porque os soldados informaram. Quando nós erramos contra Deus, nós não erramos inocentemente. Nós temos consciência do que é certo, do que é errado. Nós temos o Espírito Santo que está nos convencendo todo dia: meu filho, sai daí. Meu filho, para de olhar. Meu filho, não vai para aquele lugar. Meu filho, não escuta isso. Nós temos que ter a habilidade para entender que o Espírito Santo todo dia está iluminando o nosso entendimento, e nós temos que ser sensíveis para fugir do pecado e agradar aquele que nos alistou para a guerra, e não se embaraçar com as coisas dessa vida. Davi cometeu o pecado, e o pior é que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Tem um livro chamado Cartas do Inferno. O escritor desse livro, ele diz que a maior vitória que o diabo pode ter na mente de uma pessoa é convencê-la de que o seu pecado não tem mais perdão. É claro que você não vai colocar o seu pecado numa fralda, aconchegá-lo, vai cauterizar a sua mente. Não. Mas nós temos que crer que existe um Deus que é perdoador. A Bíblia diz: se o teu coração te condena, maior é Deus que conhece todas as coisas. João disse: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui essa noite porque o advogado Jesus julgou a nossa causa lá na cruz do Calvário. A sentença que era contra nós foi cravada, ele pagou a conta, e nós estamos aqui. Nós fomos comprados, não com prata, não com ouro ou coisas corruptíveis desse mundo, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Aleluia! Davi pecou, mas há uma coisa que agradava a Deus no coração de Davi, é que Davi tinha um coração arrependido.
Davi tinha um coração quebrantado e ele se arrependeu. Aí ele escreve o Salmo 51 e diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente renovador da vida do cristão. Se ele ficar triste, você se sente vazio, mas se você se aquebranta, ele vem e te renova essa noite, para a glória do Senhor. Davi se arrependeu, por isso que ele diz, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Quem foi alcançado pelo perdão de Deus essa noite, pode glorificar a Deus. Quem era você? Pense por um momento aonde você estaria agora, se Jesus não tivesse salvado você. Uns estariam bebendo, outros estariam prostituídos, outros estariam drogados, caídos literalmente nas ruas, outros estariam andando no rabecão do IML, outros estariam algemados, presos. Mas Jesus teve misericórdia, a sua poderosa mão te alcançou e te trouxe até aqui nessa noite, e nós estamos em lugar de príncipes. Aleluia, é o benefício do perdão. O salmista agora registra o segundo benefício. Ele diz ainda no versículo 3: é ele quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Jesus nessa noite tem poder de curar você aí onde você está sentadinho. Há uma promessa que diz: ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O rei Ezequias adoeceu, e o profeta Isaías chegou até ele e diz: ordena a tua casa, porque tu vai morrer. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e disse assim: Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, com coração sincero, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Lá vai Isaías saindo, ele estava no meio do pátio, quando a voz de Deus veio sobre ele de novo e disse: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria eu te livrarei por amor de Davi meu servo. A Bíblia diz que o profeta Isaías fez uma pasta de figos, colocaram sobre a chaga, e o rei Ezequias foi curado. Sabe o que é que Deus quer dizer para nós nessa noite? É que crente fiel também fica doente. Ezequias era crente. Senhor, lembra aí o que eu fiz, Senhor? Que eu era fiel, mas ficou doente. Há uma teologia miserável que ensina que crente não é para ficar doente, que crente não é para ficar desempregado. A Bíblia diz: assim como acontece com o ímpio, também acontece com o justo. Mas há uma diferença. Nós servimos a um rei dos reis, médico dos médicos, que está aqui essa noite. E a tua enfermidade pode ser difícil de diagnosticar pelo médico. Às vezes o remédio não faz nem efeito, mas a mão de Deus te alcança essa noite. Eu ouvi a tua oração, está dizendo para você: eu não sou surdo e eu não sou cego. Você está passando no leito da tua enfermidade. Eu sei o que o teu parente está passando no leito da enfermidade, e sei que você tem derramado lágrimas por ele. A minha mão não está encolhida para quem não possa abençoar, e os meus ouvidos não estão gravados que não possam ouvir. A mão de Deus está alcançando aquela pessoa por quem você está orando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O profeta fez a pasta de figos e colocou lá no homem, e o homem ficou curado. Deus não condena a medicina. Ele fez ali um remédio caseiro e ele sarou. Se for para procurar o médico, você procure. Mas quando o médico não puder fazer nada por você, existe um que faz: Jesus.
É só fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Toca nele essa noite. Não adianta estar no meio da multidão, tem que tocar nele. Hoje é dia 24 de janeiro. Mas no dia 22 de janeiro do ano passado, eu estava dando entrada no Hospital Antônio Prudente. Por quê? No início do ano, eu comecei a sentir uma moleza no corpo. De vez em quando sentia uma febre. Tomava o comprimido e melhorava. Mas depois se repetia. Até que um dia eu fui no Apivida da Parangaba. Quando eu cheguei lá, eles me davam injeção e diziam que era virose. Eu voltava para casa melhor. Mas alguns dias depois, novamente o sintoma vinha. Fui 3 vezes e dizia que era virose. Na 4ª vez eu já senti febre com calafrio. Então eu fui ao Antônio Prudente. E o médico disse: olha, você está com início de pneumonia. Tomei aerosol, ele passou o remédio, eu voltei para casa. Só que o remédio não fazia efeito. Pelo contrário, eu estava piorando. Então já começou a dar falta de ar. Então eu fui no Apivida de novo da Parangaba. A médica que me examinou me perguntou qual era o remédio que eu estava tomando. E eu mostrei o remédio. E ela disse: olha, você está tomando o remédio errado. Eles verificaram a minha saturação, que é o nível de oxigênio no meu pulmão, e só estava em 86%. O normal, até 97% está normal. E eles diziam: se o oxigênio baixasse para 60%, eu teria parada respiratória. Então eu fui imediatamente levado para o Hospital Antônio Prudente. Passei 9 dias internado. Os 2 primeiros dias foram críticos. Então a igreja começou a orar. Por quê? Porque a qualquer hora os médicos diziam para minha esposa: qualquer hora ele pode ser entubado. O remédio não fazia efeito. Mas quando a igreja eu boto o joelho no chão, aí começa a surgir efeito. Aleluia! Glória a Deus! E eu estava ali com a máscara de Venturi. Se tirasse a máscara de Venturi, o oxigênio baixava. Quando botava a máscara de Venturi, o oxigênio voltava ao normal. Mas o remédio não fazia efeito. E a igreja começou a orar. Muitos irmãos oraram por mim. Muitos irmãos que souberam do que eu estava passando, se colocaram de joelho. Irmãos, se não me falha a memória, no 2º ou 3º dia, quando a minha esposa chegou lá, os médicos disseram: olha, eles estão impressionados, ficaram impressionados, porque tão rápido o meu estado de saúde foi melhorando. E logo, logo, eu já estava quase pronto para receber alta. Irmãos, valorize a sua família. Valorize as pequenas coisas dentro da sua casa. Ali eu emagreci muito. A merenda era um copinho de suco. O dia que eu mais me alegrei foi quando eu pude merendar um pãozinho salgado com café com leite, quando eu estava melhor. Antes disso eu não podia. O meu nível de oxigênio estava tão baixo que eu não conseguia pronunciar meu nome completo, para você ter noção da gravidade. Eu estava com anemia, com a pneumonia e um vírus no pulmão. Mas os médicos não conseguiram detectar. Eles suspeitavam de H1N1. Eu não pude saber o resultado, porque logo quando eu saí do hospital no dia 30 de janeiro, começou a pandemia e eu não pude receber o resultado. Mas escute, a igreja foi orando, e ali eu na prova, mas a cada dia eu só melhorava. Então, meus irmãos, quando você tiver saúde, enquanto você estiver com saúde, agradeça a Deus pelas mínimas coisas. Porque lá no hospital não tem a esposazinha para fazer almoço para você, não tem. Lá no hospital não tem a filha para cuidar da casa, não tem ninguém para cuidar de você, do jeito que você gosta. Você é cuidado do jeito que o médico quer cuidar de você. Quando eu estava para receber a alta, novos exames foram feitos. E eles disseram: olha, você está agora com 3 pedras nos rins. 2 pequenas, que não precisavam de cirurgia. Mas a terceira só sai se for com cirurgia. E a cirurgia custa R$7.000. Pronto, como é que a gente vai fazer essa cirurgia? O plano não estava cobrindo. Onde é que eu vou arranjar esse dinheiro? Então foi aquela luta para me poder sair dali. Eles queriam, porque queriam fazer a cirurgia.
Mas eu consegui sair porque a minha esposa assinou um termo de responsabilidade e eu saí do hospital com as 3 pedras nos rins. Magro, só Jesus na causa. Mas aí em outros exames de rotina, 2 pedras já tinham sumido, as 2 menores. Mas a grande continuava. O outro médico passou um remédio e disse: olha, essa pedra pode sair na urina. Eu, como? Se o outro médico falou que não podia, já pode? Queria ganhar R$7.000, mas não ia ganhar porque eu não tinha. Presta atenção, irmãos. Tomei o remédio durante 30 dias, todo dia eu tomava um comprimido. E sabe o que aconteceu? Depois do remédio, a pedra não saiu ainda. A pedra ainda estava lá. Mas nós servimos a um Jesus que remove pedras. Um dia eu estava no trabalho, eu tomando água e sentindo aquela dificuldade nas minhas necessidades. Quando foi no outro dia pela manhã, eu estava de folga, eu fui ao banheiro. E ali, durante a minha necessidade, parou a urina. E eu, pronto. Me deitei, tomei mais água e quase meia hora depois, fui no banheiro de novo. E a pedra saiu. Pá! Aleluia! Só quem é homem passou por isso sabe. Não paguei um centavo, porque Jesus removeu a pedra. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem te cura essa noite. A mão do Senhor não está encolhida. Ele é o Deus de perto e também é o Deus de longe, e tem poder para alcançar a pessoa que está enferma essa noite. Aleluia! Não foi fácil, mas a aprovação vem para aprovar a tua fé e para te aproximar mais dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, é o benefício da cura. E nessa noite Ele está aqui. Faça como a mulher do fluxo de sangue, quando ele ia passando, ela foi no meio da multidão e tocou nele, e você vai receber a sua bênção esta noite. Aleluia! Olha só que outro benefício maravilhoso, versículo 4. É Ele quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e misericórdia. É o benefício da misericórdia. Ele me curou por misericórdia. Ele ouviu a igreja por misericórdia. E a Bíblia diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Ninguém está aqui porque lê muito a Bíblia, porque ora muito, ou porque jejua muito. Ninguém está aqui por mérito próprio. Nós estamos aqui pela sua misericórdia. O salmista disse: eu entrarei na tua casa pela multidão das tuas misericórdias. Eu acho linda a oração de Daniel. Ele disse assim: Senhor, nós lançamos nossa súplica diante de ti, não é confiando nas nossas obras de justiça, mas nas tuas misericórdias. Mas de vez em quando tem uns que é igual o fariseu, né? Porque o fariseu e o publicano foram fazer uma oração no templo, e o fariseu batia no peito. O fariseu dizia assim: Senhor, te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí apontou o dedão para o outro, porque se achar melhor, se achar mais santo. Eu dou dízimos, dou 2 vezes, dou meus dízimos 2 vezes. Não sou como demais homens, roubadores, injustos, eu jejuo. Ele apresentou diante de Deus o seu currículo espiritual, achando que isso seria a causa da justificação divina. Mas a causa da justificação divina para conosco é a misericórdia de Deus, é a justiça de Cristo na cruz do Calvário. Mas o publicano, coitado, de longe, não queria nem levantar os olhos para o céu, batia no peito, porque isso os judeus tinham o costume de bater no peito em sinal de contrição. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A oração rápida, curta, sem arrodeio, mas foi uma oração sincera, que partiu de um coração quebrantado. Tem misericórdia de mim, pecador. Que essa nessa noite seja a nossa oração. Tem misericórdia de mim, pecador.
Deus me usa, mas é a misericórdia. Deus te usa no louvor, mas é a misericórdia. Deus te usa na profecia, mas é a misericórdia, é a graça, é o favor imerecido. O apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Eu trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É a graça de Deus na nossa vida. Jesus disse assim, ó: digo-vos que este, quem? O publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, quem? O fariseu. Porque quem a si mesmo se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Então nessa noite, não importa como você entrou, o que você tem que fazer aqui é pedir a Ele misericórdia e sair daqui justificado para a glória do seu nome. Aleluia. O outro benefício que o Senhor nos concede está no versículo 5. É Ele que enche a tua boca de bens. Sabe que benefício é esse? A provisão divina. É Ele quem manda roupinha para você. É Ele quem manda comidinha para você. É Ele quem abre a porta para você. É a provisão divina. Eu tenho certeza que nesta pandemia de 2020 e 2021 foi difícil para todo mundo, mas nenhum servo de Deus foi para o sinal pedir esmola, bater em porta, porque há uma promessa que diz assim, ó: eu fui moço, agora estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando pão. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quer um exemplo de cuidado divino? Vou lhe contar aqui outra história. A minha esposa engravidou em 2017 e apareceu um caroço aqui na testa dela. Os médicos diziam: isso aí é só um cisto, logo quando o neném nascer vai subir. O menino nasceu em janeiro de 2018, mas o caroço ainda estava lá. Passou-se 2 meses e o caroço ainda estava lá. E ela trabalhava na Santa Casa de Misericórdia. O menino nasceu e o caroço estava lá. E ela foi no médico, o médico tirou o caroço, achou estranho, fez a biópsia. E enquanto aguardava o resultado da biópsia, sabe o que aconteceu? O esposo perdeu o emprego. Eu estava desempregado, com um bebê recém-nascido e pagando R$500 de aluguel. Talvez alguém vai se identificar em alguma coisa nisso que eu vou contar. Então, veio o resultado da biópsia e deu um câncer maligno. Ela ficou recebendo o seguro só dava para pagar aluguel, umas continhas. E o que é que eu estava fazendo? Vendendo lanche na rua. Tinha uma bicicleta cargueira, saía vendendo meu salgado, saía vendendo minha salada, e pedindo a Deus: Senhor, abre uma porta. E os meses se passando, e chegando a época de terminar o seguro-desemprego, e eu pedindo a Deus: abre uma porta. Tinha dia que eu acordava com R$15 no bolso, e tinha que comprar merenda, tinha que comprar almoço, e o neném precisava de leite. Aí você me pergunta: como foi que vocês escaparam? Porque a Bíblia diz assim, ó, sabe por que a gente escapou? Porque a Bíblia diz assim, ó: comunicai com os santos nas suas necessidades. Aí a igreja entrou em ação. Não faltou leite, não faltou fralda, não faltou o berço da criança, não faltou a cesta básica, não faltou ninguém, porque a igreja é assim, ela foi constituída para ajudar os necessitados também. Mas o seguro foi se acabando, e eu trabalhando, andava na bicicleta, o currículo na mão já. Muitas vezes saí de casa com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus: Senhor, manda uma pessoa para comprar. Senhor, abre as portas. E quando foi em dezembro, sabe o que aconteceu? Comecei a estagiar como porteiro, e até hoje estou trabalhando como porteiro. A minha esposa deu a entrada do benefício e havia sido liberado 2 meses. Ela recebeu 2 meses de benefício do INSS, só que terminou novembro, se não me falha a memória. Então ela deu entrada de novo, e Deus usou uma irmã dizendo: eu vi uma mão assinando o documento, irmã Diana.
E nós ficamos orando. Quando eu fui receber o resultado, foi aprovado 1 ano de benefício. Deus estava suprindo. Aleluia. Estava suprindo. Irmão, e o câncer da sua esposa, o que aconteceu? Pois é. Primeiro resultado deu maligno. Segundo resultado deu benigno. Aí os médicos, vamos examinar de novo esse negócio. Terceiro resultado, benigno. Não, vamos mandar para São Paulo agora. Porque se provavelmente ela faria a radioterapia e estava dependendo só desse último resultado. Quando chegou o resultado, o médico olhou e deu benigno. E disse, você não precisa fazer radioterapia. Ela não fez uma radioterapia. Porque o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que supre, é o Deus que abre porta, é o Deus que faz aonde ninguém acha que vai acontecer. Deus vai cuidar da sua família, meu irmão. Deus vai cuidar do seu filho, minha irmã. Deus não vai deixar faltar nada. Ele vai fazer milagres nos lugares mais inesperados. Vai usar pessoas que você nem conhece e vai trazer de longe aonde você nem imagina. Elias vai lá na casa de Acabe e profetiza. Elias chega na casa de Acabe e diz, assim diz o Senhor, e cuja face eu estou, que nesses anos nem chuva nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Aí Deus diz, Elias, agora tu vai se esconder. Vai lá para o ribeiro de Querite, e lá eu ordenei ao corvo que te sustente. Tu vai comer pão e vai beber água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que leve pão e carne para você. E ele foi para lá. E lá, meu irmão, dia e noite, era pão e carne. Senhor, eu estou com fome. Lá vai chegando o almoço. Que é o almoço? Pão e carne. Senhor, eu estou com fome. E a janta? Pão e carne. Tem dia que você vai ter que comer a mesma coisa. É arroz com feijão de manhã e de noite feijão com arroz. Mas vai ter que comer dando glória a Deus, porque Ele não vai deixar você passar fome. E uma coisa interessante que o Senhor falou para Elias: Elias, eu ordenei aos corvos que te sustentem. Deus não vai pedir favor para ninguém, Ele vai dar a ordem. E ai de quem não obedecer. Quem tem juízo obedece. Quem manda pode, obedece quem tem juízo. Deus não vai pedir favor para ninguém. Quando Ele resolver te abençoar, Ele vai mandar e pronto, e acabou. E não precisa você perguntar, Senhor, de onde vem? Como é que vai ser? Quando vai acontecer? É Ele quem faz, é Ele que opera. Porque está escrito, desde a antiguidade não se viu, nem por ouvido se ouviu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que dele espera. Espere em Deus, irmão. Espere em Deus, obreiro. O Senhor vai cuidar. Ele não vai deixar faltar. Aleluia! A água secou, Senhor, e agora? A água secou, e agora, Senhor? Eu vou comer pão e carne, vou ficar com sede. Vai não, Elias. Vai lá para a cidade de Sarepta, porque ali eu tenho ordenado. Olha só de novo, ordenado. Deus ainda está ordenando, viu, irmão? Tem calma. Eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Habita lá. Irmão, se fosse nós, a gente ia pensar assim, agora a coisa vai melhorar. É uma viúva, deve ter uma pensão, uma aposentadoria, um benefício. Agora o negócio vai melhorar. Chega de pão e carne. Mas quando ele chega lá na cidade, a mulher está lá trabalhando, e ele diz para ela, traz para mim um pouco de água. Quando ela vai, ele pede, agora traz um pedaço de pão. Epa, água eu tenho, mas pão eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vou preparar aqui 2 cavacos aqui, ó. Vou preparar o alimento para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Se eu e você estivesse no lugar de Elias, a primeira coisa que a gente ia fazer era questionar. Senhor, lá no ribeiro
ainda tinha pão e água. Aqui a mulher vai preparar e morrer. Foi tu mesmo que fez isso? Foi tu que mandou, Senhor? Será que foi tu? Mas quem anda na direção de Deus entende os propósitos divinos. Elias não voltou atrás. Elias disse: não temas, mulher, vai e faz conforme a tua palavra. Traz para mim um pedaço de bolo pequeno, faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ei, pode estar tendo seca, mas não vai faltar. Pode estar desempregado, mas Deus vai mandar. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso, irmão. Continue fazendo a obra de Deus. Senhor, não vou pregar mais não, Senhor. Estou passando provação. Ei, quem botou a mão no arado não pode voltar atrás. Continue fazendo e o Senhor vai cuidar de você. Aleluia. Irmãos, aqui tem gente em Sarepta. Sarepta significa fornalha de fundição. Tem gente aqui na cidade de Sarepta, na fornalha da provação. Tem dia que abre a geladeira e só tem água. Tem dia que abre o armário e só tem aquele pacotinho de arroz amarrado e meio pacotinho de bolacha e creme crack. Mas assim diz o Senhor: você não vai mendigar pão. As provas não são para te matar, mas é para te aperfeiçoar e te aproximar do teu Deus. Quem não passa provação sempre será o menino. Quem não passa provação nunca vai ter testemunho para contar, nunca vai poder consolar alguém atribulado. Deus está provando você. Quando Jesus chamou você, Ele disse assim: ó, no mundo tereis aflições. Você não foi pego de surpresa, então suporte a fornalha. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, tu não vais se submergir, porque eu, o Senhor, sou contigo. Quantas pessoas, irmãos, passaram apertos terríveis nessa pandemia, nessa quarentena? Quantas pessoas deixaram de vender a sua merenda? Quantas pessoas perderam o seu emprego? Mas você, servo de Deus, teve todo dia o seu cafezinho, o seu pãozinho, teve o seu arroz com feijão, tem a sua roupinha, não precisou bater de porta em porta, não precisou cometer suicídio como alguns ricões fizeram, se mataram porque perderam tudo. Você está aqui glorificando a Deus, porque é Ele que te enche a tua boca de bens. Aleluia, é Ele que supre as tuas necessidades. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é dono da prata e Ele é dono do ouro. Mas, irmão, essa roupinha que eu estou vestindo aqui é tão simples. Comprei lá no Beco da Poeira. Irmãos, a minha comida é tão simples, irmãos. Às vezes eu quero comer uma bisteca, um filé mignon, o dinheiro não dá. Irmão, a minha casa é tão simples, é até alugado e está até com o aluguel atrasado. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo disse: para mim, eu tenho por certo que as aflições desse presente século não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está com essa roupinha simples, mas a Bíblia diz que lá no céu nós vamos vestir linho finíssimo. Aleluia. Tem gente que vai chegar em casa e às vezes não vai ter nem a mistura para comer, mas a Bíblia diz que lá no céu nós vamos comer do maná escondido. É coisa boa. Você mora nessa casinha alugada, essa casinha que está até com o lugar atrasado, mas Jesus disse assim para você: ó, eu vou preparar-vos lugar, e virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver você esteja também. Lá tem um lugar especial para você. Aguenta, meu santo, aguenta, serva de Deus. A qualquer hora a trombeta vai soar, nós estaremos com Ele nos ares, e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Louvado seja Deus. Aleluia.
É verdade, meu irmão. Não resta mais nada a não ser a trombeta soar e a igreja subir. Em último lugar, o último benefício que o Senhor nos concede está no versículo ainda assim: de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O que seria de nós se não fosse o benefício da renovação? O que seria de nós se Deus não nos renovasse todos os dias? O primeiro benefício, a primeira renovação que Deus nos concedeu foi quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. O apóstolo Paulo, dizendo a Tito, ele disse assim, mas quando apareceu o amor de Deus e a benignidade do Senhor Salvador para conosco, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da renovação do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Tito 3, versículo 4 até o 7. Ele renovou você. Tem gente procurando renovação do corpo, vai para a academia, bota maquiagem, faz uma plástica, mas a renovação espiritual só quem faz é Ele. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Elias estava cansado, pediu a morte, mas Deus mandou pão e água. Ele disse: se levanta e come, porque muito comprido será teu caminho. A Bíblia diz que ele se levantou e comeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele teve suas forças renovadas, porque o Senhor mandou alimento para ele. E assim o Senhor manda alimento para a tua alma essa noite, para você continuar nessa caminhada espiritual e sair daqui renovado. E a sua vida é renovada como as forças de uma águia. Quem já leu sobre a águia sabe do que eu vou dizer. A águia, ela tem aproximadamente 70 anos de vida, mas quando ela chega aos 40, as forças dela já estão fracas. Então o que é que a águia faz? Ela sobe lá nas montanhas, nas concavidades da rocha, e fica lá. Então ela começa a bater o bico na rocha. Por quê? Porque o seu bico já estava velho, curvado, estava fraco. Então ela espera o bico crescer. Quando o bico cresce, o que é que ela faz? Ela começa a arrancar as unhas, porque as unhas estão curvadas, não tem força para pegar a presa. Depois que as unhas crescem, o que é que ela faz? Ela arranca as penas, porque ela não tem mais força para voar como antes, porque ela está cansada, ela está velha. Depois que as penas crescem, depois que ela passa por todo esse processo de renovação e restauração, ela está pronta para dar o voo novamente. Talvez você chegou aqui cansado de tanta luta, de tanta prova, de tantas batalhas, mas nessa noite você vai sair daqui voando como águia, renovado pela presença do Senhor. Tem gente aqui como Davi, irmão. A Bíblia diz que Davi teve outras guerras contra os filisteus. Ele guerreou tanto que a Bíblia diz que ele se cansou. Ele estava ali cansado. Quando a Bíblia diz que um dos soldados, chamado Isbi-Benob, pegou sua espada nova e ia matar Davi. Mas a Bíblia diz que um dos soldados de Davi, no momento não me falha a memória o nome dele, chegou primeiro e matou Isbi-Benob. E disse para Davi: não vá para a batalha não, Davi. O inimigo olha para você, mesmo fraquinho e cansado, e pensa que vai te matar. Agora ele entrega o cargo, agora ele sai da frente do trabalho, agora ela se desvia e vai querer dar o golpe de misericórdia. Mas o Senhor Jesus chega na frente e põe por terra os teus inimigos e renova as tuas forças para você continuar na caminhada espiritual. Fica de pé no nome de Jesus. Você não vai morrer,
porque o benefício da renovação está à disposição da tua vida, da tua alma, e nessa noite o Senhor te renova através da palavra. Tem alguém aqui que não é crente? Faça assim, eu quero te conhecer. Tem alguém aqui que não é crente? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Todos são crentes. Graças a Deus. Nós vamos levantar aqui um clamor. Nós vamos pedir ao Senhor graça, renovação para a nossa vida essa noite. Eu não vou chamar ninguém à frente para não fazer aglomeração, mas eu creio que nessa noite o Senhor vai estar tocando em corações que chegaram aqui cansados, cabisbaixo, pensando em desistir por causa de tanta luta. Mas nessa noite você vai lembrar daquilo que o Senhor já fez por você, como o Davi se lembrou aqui, como o Davi se lembrou quando estava diante do gigante, quando ele disse: olha, para Saul, o Senhor me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar desse gigante também. O Senhor livrou você de grandes lutas, de grandes provas, e Ele vai livrar você de novo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nessa noite nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos pela tua graça, pela tua misericórdia dispensada sobre nós essa noite. Está aqui a tua noiva, a tua igreja, a tua eleita. Meu Deus, nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Meu Deus, renova a tua igreja essa noite. Tu nos concedeu muitos benefícios, ó Pai. Tu nos perdoou, Tu nos curou, Tu cuida de nós, e nós queremos ser renovados essa noite na Tua presença. Meu Deus, eu te suplico esta noite em nome de Jesus. Renova esta moça, renova esse rapaz, renova esta senhora, renova esse obreiro. Meu Deus, que cada crente saia daqui renovado para continuar nessa caminhada espiritual. Nós te pedimos, ó Deus, faz assim pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a renovação nessa noite. Adore a Deus, porque enquanto você abre a sua boca e adora a Deus, Ele te enche lá do céu. Meu Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E quem crê, glorifica a Deus nessa noite. Que Deus em Cristo vos abençoe, desde agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Quanto ele falava do benefício da provisão, né, Maria? Eu me lembrava daquele louvor que diz: o Deus da providência está aqui e pode o seu problema resolver, suprir suas necessidades, sim, porque só Ele tem todo o poder. Da rocha, água Ele fez jorrar.